Fala investidores, tudo bem com vocês? Antônio, canal Investidor Consciente por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você não é inscrito, convido você a se inscrever para não perder nenhuma das nossas atualizações. E deixe sua curtida, seu comentário, fique à vontade, tá? Hoje nós vamos atualizar a carteira do canal Investidor Consciente. Temos essa carteira do canal, nós iniciamos desde 2024, começamos com um aporte de R$500 por mês. Atualmente nós estamos fazendo um aporte de 560 por mês. O objetivo, anualmente, a gente atualiza essa carteira de acordo ali com a taxa Selic ou ajuste uns 10%, que a gente entende que no longo prazo você precisa fazer essas atualizações, até porque na sua remuneração como um todo, provavelmente é remunerado, né, de forma mais expressiva. Então você precisa ajustar isso aí. E o que a gente faz? A gente orienta você a montar um portfólio de investimento, fazendo um bom gerenciamento de carteira e de risco do seu portfólio, né? A gente diversifica esse investimento, sendo 50% do Brasil, 10% em reserva de ou oportunidade e 40% nos Estados Unidos, aproveitando queda do dólar, alocando capital em outras moedas, outras economias. A gente entende que é importante você ter essa diversificação, essa alocação de capital no longo prazo, para que você não fique tão vulnerável no mercado interno, né? Dito isso, a gente vai falar hoje, nós vamos fazer um aporte em um dos nossos ativos. Temos 4 ativos, melhor dizendo, na nossa carteira. Temos Vale, Home, Devon, Energia, setor de petróleo e gás dos Estados Unidos, que paga dividendos, faz bastante recompra, gera valor para o acionista. E temos também a Selic, que é a nossa reserva de oportunidade, que tem uma boa liquidez. A gente busca, logicamente não busca alta rentabilidade, a gente busca uma segurança e ali a gente vai fazendo essa gestão de patrimônio. Uma vez que a gente perceber que as cotações caíram demais, a gente vai tirar esse dinheiro da reserva de oportunidade e alocar em renda variável, por entender que no longo prazo ela vai gerar um retorno maior e tem um potencial de rentabilidade muito expressivo. Estamos enfrentando alguns desafios no nosso portfólio. Esses desafios, eles são importantes, didaticamente falando, e eles vão acontecer na sua vida, não tenha dúvida disso, na sua caminhada aí de investidor, né? Então é importante que você se depara com isso no início da sua formação de carteira, para que você aprenda a lidar com essa situação com pouco volume financeiro. Quando você tiver um volume financeiro maior, você já vai saber o que fazer, né? Então, vamos falar do resultado da Home, né? A Home, ela vem apresentando resultado decrescente de longo prazo, mas é um pouco o perfil dela. Teve algumas questões que a gente vai fazer ponderações, alguns pontos positivos, alguns pontos negativos, como, por exemplo, lucro líquido e margem de lucro líquido, né? A gente vai falar muito sobre isso e a gente sempre fala para vocês, principalmente você que está chegando agora, a cotação vai seguir o lucro no longo prazo, incerteza gera volatilidade e você vai surfando nisso aí, montando o seu gerenciamento. Qual o risco que você tem hoje de fazer essa alocação de capital? Você tem um risco específico por cada ativo, né? Aqui a gente faz uma análise macro e a gente faz uma análise micro de cada ativo. E aqui nós temos os nossos gatilhos aqui, as nossas travas de proteção, que a gente tem um preço teto, preço limite, que a gente estabelece ali. A Home, por exemplo, ela já foi ajustado. Toda vez que vê um lucro positivo ou negativo é ajustado. Geralmente, quando é negativo, ajusta para baixo. E ali a gente vai atualizando periodicamente o nosso preço teto ali, que a gente aceita pagar por aquele ativo. Bateu naquele preço, a gente para de comprar e a gente adiciona outro ativo. Então, você não vai ver aqui todo vídeo adicionando um ativo, tirando um ativo. Isso aqui não é esse o propósito do canal. O objetivo aqui é a gente ter uma carteira resiliente a longo prazo, que pague bons dividendos, fluxo de renda crescente no longo prazo. E isso está acontecendo. E no mercado de capitais, geralmente o ativo que oferece mais risco, ele acaba te oferecendo um retorno melhor também, que é o caso da Home. A Home, como por exemplo aqui, nós temos hoje, ela é o ativo que mais paga dividendos em nosso portfólio. Então a gente percebe claramente isso aqui. Aqui nós temos essa coluna representa a Home, aqui é a Vale, aqui é a Devon, né? Então ela é a que paga mais dividendos
no nosso portfólio. Então, a gente consegue mensurar esse risco fazendo essa boa gestão de patrimônio. Hoje vamos falar um pouquinho então do resultado da Home, conforme eu disse para você no início do vídeo, pontos positivos, pontos negativos, e depois nós vamos vir aqui fazer nosso aporte, né? Vamos aqui falar um pouquinho da crescimento da receita e margens da Home, né? A receita operacional líquida subiu 7,1% versus o segundo período de 2024. Nós estamos falando do resultado que foi apresentado pela Home segundo trimestre de 2025, alcançando 316 milhões. Margem operacional 17,9%, uma alta de 2,6 pontos percentuais sempre em relação ao segundo trimestre de 2024. O mercado faz essa comparação, tá? Primeiro trimestre de 2025, primeiro trimestre de 2024 e assim sucessivamente. É o equilíbrio que é feito todos os relatórios. Como você faz para ter acesso a esse relatório? Nós usamos aqui a plataforma Investidor 10. Uma vez que você habilitou esse ativo, você colocou no seu portfólio, você vai acompanhar de perto. Lá você recebe alguns alertas, algumas movimentações. Mas também você pode ir lá no RI, você vai colocar no Google, RI.home, e ali você vai habilitar, ali você vai receber no seu e-mail essas informações, ou você acessa diretamente o site da companhia. Super transparente para você ter todas essas informações. O EBITDA, que é o resultado operacional ajustado, de 27,7 milhões com margem de 8,8%, né? Pedido de carteira deles aumentaram, tá? A carteira total atingiu 866 milhões, ou seja, 30% versus pedido de 2024, isso é muito bom, né? Destaque para a Maxim BW, um crescimento de 37% na carteira. Locação em alta, 107 máquinas locadas no trimestre, alta de 9,2% com relação a 2024, mostrando bom aproveitamento de modelo da receita recorrente, né? Geralmente tem essa alocação, tem um período que é feita essa alocação, e isso vai trazer uma previsibilidade de receita para a Home. Entrada de pedido robusta, entrada de pedido B mais W cresceu 368, sinalizando a retomada da demanda de bens, capital e maior valor agregado. Situação financeira sólida, caixa líquido 129 milhões, que dá segurança a novos investimentos e retorno ao acionista. Inclusive houve uma distribuição de 16,8 milhões de dividendos. A Home é muito generosa com relação aos dividendos. De fato, paga bons dividendos, só que o fato de ter essa recorrência de lucro por ação sendo reduzida a cada trimestre, a gente já percebe um alerta. Isso eu vou mostrar para você no gráfico, que sinaliza isso para mim rapidamente. Eu faço vídeo para vocês, faço a apresentação no contexto geral, mas eu olhando o gráfico eu já consigo identificar alguns alertas e eu compartilho com vocês. E aí a gente percebe que ela está distribuindo muitos dividendos, e aí tem que ver se esses dividendos tem segurança através do seu fluxo de caixa. O mais importante dos dividendos é você saber de onde está vindo esses dividendos, se esses dividendos são sustentáveis, né? Essa é a palavra adequada. Então a gente vai perceber que tem um alerta aqui com relação a isso, que o próprio mercado automaticamente ele traz algumas ponderações, e quando a empresa apresenta um resultado abaixo da estimativa, o valor desse ativo ele é automaticamente precificado, ok? Bom, falei para vocês alguns pontos positivos, já eu trago um resumo para você. Vamos agora para o ponto negativo. Queda de entrada de pedido é a principal linha do negócio, que a máquina Home tiveram uma retração de 10% com relação ao trimestre de 2024, segundo trimestre de 2024. Isso pode indicar desaceleração da demanda em curto prazo, oscilação na venda BW, né? Apesar do crescimento expressivo no comparativo anual, a entrada de pedido da BW caiu 63%. Então, fica um ponto de alerta. E o lucro líquido, né, pessoal? O lucro líquido nada mais é que o que sobra em caixa, né? A gente vai perceber já, vou mostrar um gráfico para você, que a empresa, ela não parou de crescer um pouco sua receita, o lucro líquido caiu e as margens caíram também, que mostra claramente um custo operacional mais elevado. Isso encolhe o seu resultado operacional. Lucro líquido, o que sobra do lucro líquido, um percentual vai pagar os dividendos, fluxo de caixa livre, é o que sobra na empresa mesmo, né? No caixa da empresa. O lucro líquido trimestral foi apenas 754 milhões, mesmo com bons indicadores operacionais. Isso pode ter sido impactado por fatores não recorrentes, um ajuste de valores presentes, segundo a nota explicativa do relatório.
Faturamento de exportação parece estável, sem grande destaque, né? Então, em resumo, pessoal, a Home apresentou melhora operacional relevante, com destaque para a expansão da carteira de pedido, margens maiores e equilíbrio financeiro sustentável. Contudo, a queda das entradas de principal linha de máquina e a baixa geração de lucro líquido exige atenção, tá? O resultado reforça o cenário de médio prazo construtivo, mas ainda exige monitoramento de demanda industrial, a execução comercial nos próximos meses. Então, bom, vamos aqui a alguns dados relevantes. Conforme eu disse para vocês, a gente tem aqui o gráfico, né? O gráfico da Home. E o que acontece, pessoal? A gente fala de forma recorrente sobre o lucro líquido. Nós temos aqui uma clara situação onde a gente sempre está reforçando que aqui a gente vê o lucro líquido foi ao encontro da cotação. A gente percebe que a cotação ela permaneceu aqui, ela não teve força para subir porque o lucro líquido caiu, né? Conforme vocês podem ver aqui, o lucro líquido caiu. Então aqui é um ponto muito importante. Aqui é importante que você entenda o seguinte: o lucro líquido dela aqui está 91 milhões. Ela não tem aqui, pelo menos esse gráfico que eu estou mostrando para vocês do TradingView, ela não tem aqui lucro líquido negativo, ou seja, ela nunca deu prejuízo, né? E ela está chegando a um nível interessante, que é esse nível aqui, né? Consequentemente, esse nível. Então a gente acredita que pode, porventura, apresentar bons resultados aqui nesse lucro, se a cotação puxar um pouco. Mas caso aconteça dela permanecer com essa queda, a gente vai ativando nossos gatilhos aqui e a gente vai ajustando o nosso preço de compra. Como, por exemplo, aqui, ó, a gente tem o nosso valor intrínseco de Graham, que é 17, e nós temos o preço teto, que é 18,76. O que isso quer dizer, pessoal? Isso significa que aqui nós temos claramente um sinal de alerta, conforme eu disse para vocês ali, com relação ao preço teto. A empresa está pagando mais dividendos do que, de fato, gerando valor para o acionista. Então isso é preocupante. O valor intrínseco dela está diminuindo por conta da queda dessa cotação, certo? E aí ela continua distribuindo lucro como se isso não tivesse acontecendo, ou uma estratégia da empresa, faz parte da política de distribuição de dividendos da empresa. Geralmente o mercado ele costuma ser eficiente, ele vai buscar o quê? Ele vai entender que em algum momento há uma possibilidade, uma grande possibilidade, de ter redução nesses dividendos. Inclusive, às vezes, quando a empresa vem ao mercado e fala, olha, estamos reduzindo nossos dividendos para ter um fluxo de caixa mais sustentável e tudo mais, o mercado acaba vendo isso com bons olhos, tá? Então, hoje, a companhia, ela paga 71% da sua receita hoje para dividendos. E o restante fica sendo como lucro retido. Com isso, a gente vê as margens aqui da companhia caindo bastante. Nós tínhamos uma margem aqui, para você ter uma ideia, 17%, ela caiu para 9%. Então, consequentemente, a gente vê uma cotação se ajustando. Geralmente, essa cotação ela cai mais rápido, tá, pessoal? E aí está se sustentando ainda. A gente olha aqui, por exemplo, aqui, ó, alguns sinais técnicos. Deixa eu ver se apresenta aqui. Não tem cobertura aqui, mas a gente vê claramente aqui um viés de baixa aqui no curto prazo, em todos os sentidos, tá? Aqui tem uma linha aqui, tendência neutra, mas a gente vê claramente uma tendência de baixa, tá? Bom, a gente vai falar agora sobre tudo isso que eu falei para vocês. Eu preparei um resuminho aqui para vocês. Algum ponto de atenção da Home. Por que eu estou focando bastante na Home? Eu sei que tem bastante investidores da Home que olham dividendos, mas você precisa olhar de onde está vindo esses dividendos e a sustentabilidade desses dividendos. Afinal de contas, você está montando uma carteira para você viver desses rendimentos no futuro. É super comum você ter algum ativo na sua carteira que não vai performar bem, depois ele vem, normal, tá? Então, por isso que nós sempre orientamos você a buscar diversificar a sua carteira, o seu portfólio. Não deixar seu ativo ali só em uma classe de ativo, uma classe que eu digo, por exemplo, somente setor bancário, somente setor de saneamento, somente setor de energia, não. Imobiliário. Você precisa diversificar o seu portfólio. Quando acontece isso aqui, como eu disse,
a gente vai ter uma trava ali de limite de compra, a gente tem tudo isso aqui já pré-estabelecido, né? E daqui a pouco ela começa a gerar resultado, o nosso portfólio ali vai pedir aporte. Eu já vou mostrar para você como que eu faço isso ali no Investidor 10, que eu vou criando essa trava ali e tenho que respeitar esses critérios, porque não basta você estabelecer critérios e depois você mesmo fazer do seu jeito. Então precisa ser respeitado esses critérios, ok? Vamos aqui então para nossa apresentação. Pessoal, aqui basicamente vamos falar agora da saúde financeira da empresa. Essa coluna em azul representa a dívida da companhia. Uma coisa que eu vejo claramente na Home é que a dívida dela é resiliente e recorrente, né? Poderia ser diferente. Eu gostaria de ver uma receita e um lucro líquido tendo essa eficiência aqui que tem a dívida. Então nós temos uma dívida crescente. A dívida hoje dela está 3,5 o seu EBIT, ou seja, 3 vezes o seu resultado operacional, né? E aqui embaixo a gente está vendo o que? Caixa e equivalente. A gente vê que tem um pouco caixa da companhia equivalente para cobrir essa despesa. Então é um ponto de alerta aqui para nós, né? Vamos lá, o que mais que eu tenho aqui para vocês? Aqui a gente tem aqui, conforme eu disse para você, o que puxa de fato a cotação é isso aqui, pessoal. Veja só, nós tivemos uma receita aqui 2020, 21, 22, espetacular, né? Uma receita crescente. Agora nós estamos vendo o quê? Uma receita até caiu um pouquinho, uma receita lateralizada. Consequentemente, a gente vê algo semelhante à cotação. A gente vê uma cotação lateralizada, concorda? Então, a gente precisa ficar atento a esses pontos, tá, pessoal? Agora, o ponto de atenção mais relevante é a margem líquida, conforme eu mostrei para vocês anteriormente, né? A gente vê o lucro líquido aqui, ele permaneceu, mas agora caiu drasticamente. E a margem líquida está sofrendo muito aqui. Então, o custo operacional está caindo muito. Isso significa dizer que a cada R$100 antigamente que entrava na companhia, sobrava quase R$18. Hoje está sobrando 9,30, alguma coisa assim. Então, isso pode ser muito prejudicial para a saúde financeira no longo prazo. Aqui nós temos aqui algo positivo que eu olhei aqui para vocês. A gente tem aqui o quê? O caixa que está sendo gerado pela companhia. Nós temos um aumento de caixa aqui. E aqui nós temos uma redução de investimento de CAPEX, ou uma boa gestão desse capital disponível, tá? Então aqui eu vejo como positivo. A empresa consegue usar o seu próprio fluxo de caixa para ampliar o seu negócio, para fazer ali as suas adequações necessárias para o seu modelo de negócio continuar com eficiência. Outro ponto de atenção que a gente vê aqui, que a empresa consegue hoje do lucro líquido mandar apenas 2% para a reserva de oportunidade, desculpa pessoal, para fluxo de caixa livre, tá? Então 2% está indo para o fluxo de caixa livre. A gente começa a ver aqui em 2021 e 2022, aqui 2023 e 2024, o fluxo de caixa livre positivo. Estava negativo, os últimos 2 anos aqui está positivo, ok? Então o que acontece, pessoal? Vamos voltar aqui para que a gente possa continuar apresentando para vocês aqui. O que acontece? A gente vai ver aqui o nosso aporte de hoje. A gente vai pegar, tem uma outra questão que eu quero mostrar para você. Os dividendos, vem ao encontro daquilo que eu falei para vocês, ele se torna nesse momento inseguro. Por quê? Porque a gente vê claramente que os dividendos estavam crescentes, né? Chegou a bater aqui 82 centavos. Aqui nos últimos 10 anos, porque a gente fala a importância de você pensar no longo prazo, né? A gente vê aqui nos últimos 10 anos aqui o dividendo muito crescente, né? Mas aí a gente já vê o quê? A gente vê aqui que ele foi, aí ele ensaiou de novo aqui uma alta, só que agora os dividendos estão caindo drasticamente. Por esse motivo, é visto o dividendo como inseguro nesse nível de situação que a empresa se encontra, tá? Então vai ficar aqui esse ponto de alerta para você. Você que é investidor da Home, como nós aqui da carteira simulada somos, tá? E aí o que acontece, pessoal? A gente já mostrei para vocês aqui que a Home é uma companhia que mais paga dividendos, né, no nosso portfólio hoje, atualmente.
mas isso não vai brilhar os nossos olhos se ela não continuar gerando valor. Não adianta ela me dar 80 centavos, R$ 1 de dividendos e consequentemente ela perde a minha por ação, isso não vai gerar valor para mim. Isso vai, no final das contas, vai fechar, às vezes até negativo. Então eu busco companhia que gera valor no longo prazo, tem um lucro líquido recorrente, um lucro por ação recorrente. É essa empresa que a gente busca. Essas empresas não são baratas, pode ter certeza disso, tá? Mas no longo prazo a gente vai buscando e trazendo algumas ideias, algum projeto para você colocar aí em seu portfólio, ok? Vamos aqui para nossa carteira aqui ver como que ela está. Bom, conforme eu disse para vocês, eu venho aqui, algo bem simples, é o que eu defendo bastante, é investimento. Não tem o porquê você ficar desesperado, dormir preocupado, fazer análise é super difícil. Tem muitas pessoas que vendem essa dificuldade para te vender a solução. Eu não estou aqui para isso. Estou aqui para facilitar a sua vida aí para você começar a montar o seu portfólio, tá? Então aqui nós buscamos 40%, 10%, 50%. Veja que no Brasil nós temos 56%, então não vai pedir aporte agora. Pediu aporte aqui nos Estados Unidos e pediu aporte também aqui na reserva de oportunidade. Eu optei por fazer aporte aqui porque a gente está olhando aqui, a gente consegue ver que a Devo aqui tem menos 13%, tá? A cotação dela está 31, nosso preço médio está 36, e aqui nós temos um preço justo aqui de Graham, 47. Então temos uma boa margem de segurança. Quando eu passo o mouse aqui, ele me pede $150 de aporte. Quando a gente olha aqui, pessoal, por exemplo aqui, ó, a gente vê que a Devo, ela hoje está com a sua cotação 31,53, eu já vou mostrar para vocês ali. Nós temos um caixa aqui de 560 reais, né? E o dólar de 5,57. Então, nós fazendo essa conversão, nós temos $100 disponível, 100,53. Então, nós vamos comprar o quê? 3 ações da Devo de 31,53. Então, nós vamos aqui na Devo, né? E vamos fazer o nosso lançamento. Você vê aqui tem essas linhas. A gente vai fazer aqui, no caso, 3 unidades. Nós vamos comprar 3 unidades de 31,53. Foi o preço que eu comprei ali, né? 94,59. Vamos salvar. A gente vai atualizar aqui a nossa carteira. O dólar, por exemplo, pessoal, eu sempre gosto de fazer aqui essa observação para vocês, pegando aqui essa cotação aqui do próprio Banco Central, né? Então, nós compramos por essa cotação aqui de 5,57, com a data de ontem, tá? E aqui, a gente vai ver a nossa atualização. Está atualizando. Veja que nós tivemos aqui nossa atualização. Aqui a gente viu que agora está pedindo aporte aqui para reserva de oportunidade. Aqui nós temos aqui 38% está alocado nos Estados Unidos. A gente vê uma evolução patrimonial muito boa, tá? 53% no Brasil. A gente consegue perceber que ainda nós temos uma variação negativa de rentabilidade, mas como eu sempre falo para vocês, não é o principal objetivo da carteira. O principal objetivo hoje é a gente ter um fluxo de renda crescente no longo prazo. A gente está conseguindo superar com folga aqui o ano anterior, né? Esse aqui é o nosso termômetro, se estamos no caminho certo ou não. Então a gente tem aqui, por exemplo, aqui, o ano passado a gente recebeu uma média mensal de R$10,72, já estamos ali R$17,97, ou seja, já a gente dobra 100% o nosso retorno sobre o nosso investimento com relação à participação nos lucros da empresa. Temos uma meta de R$10 mil, né? Ela aqui já foi batida 95%. Acredito aqui a estimativa que aqui no mês de agosto a gente abate essa meta aqui, tá? Vamos ver aqui o nosso preço médio, como ficou aqui da Devo. Então a gente vem aqui, pessoal, a gente olha aqui, deixa eu olhar aqui para vocês. Ó, nós reduzimos nosso preço médio, veja aqui, 35,86, estava 36, reduzimos muito bom aqui nosso preço médio. Então 35,86, a gente vem aqui, vamos pegar aqui, por exemplo, aqui, então nós estamos aqui, DVN, o código, tá, pessoal? A Devo tem aqui o lucro líquido dela, tá ali 2,79 bi, ela ensaiou aqui uma alta, depois ela ajustou aqui, continua essa tendência de baixa, tá? Ela tem aqui em caixa $1,87 por ação.
E aqui agora nós temos um preço médio, estava R$ 36,60, conforme você pode ver aqui. E nós vamos agora para o preço médio de R$ 35,86. Veja que a gente vai 35,86, 35,86. A gente vai buscando o que? Proteção. Logicamente, para finalizar esse vídeo aqui, pessoal, quando você perceber esse lucro líquido aqui voltando a subir, a gente vai perceber claramente, pessoal, a gente vai perceber claramente que essa cotação ela vai subir, tá? E aí, muito provavelmente, nosso preço médio ele vai subir, mas ele vai subir com fundamentos melhorando. É o que eu espero que aconteça na Home nos próximos resultados desse ano. Nós temos aí estimativas de crescimento boa, porque cresceu ali, nós temos previsibilidade de receita com relação às alocações de máquinas, e nós temos ali pedidos para longo prazo já requisitados. Então a gente vai acompanhar de perto, tá, essa evolução da Home. E caso aconteça de continuar deteriorando seus fundamentos também, vamos acompanhar e vamos trazer aqui para você, tá? Nós não estamos aqui só para apresentar para você resultado expressivo. Isso a gente entende que nessa caminhada de longo prazo existe um processo, e nesse processo existem adaptações que automaticamente vai nos trazendo grandes aprendizados, ok? Pessoal, vou ficando por aqui, obrigado pela sua participação. Se porventura você deseja que eu traga algum estudo para você de algum ativo específico, deixe no comentário que eu farei isso para você, ok? Um abraço, pessoal.